O CSS nos oferece algumas pseudoclasses que nos ajudam a escrever o código um pouquinho menor, um pouquinho mais enxuto, código mais simples. Tá? E a pseudoclasse is, que é representada por dois pontos, is, abre e fecha parênteses, aqui onde está o x, nós vamos adicionar o seletor, ele permite, é uma dessas pseudoclasses que permite que você escreva seletores compostos de forma mais simples. Essa é a sintaxe básica dele. Tá? Dos pontos is, aqui nós vamos colocar o nosso seletor ou a nossa regra CSS, abre e fecha as chaves e aqui vamos colocar o nosso código CSS, que vai estilizar o nosso elemento na nossa página. Eu trouxe um exemplo simples. Vamos imaginar que eu tenho o LLI, OLLI, uma lista. Transformando esse cara para usar o is, eu vou digitar o LI apenas uma vez, que é como está escrito aqui embaixo. Vamos partir para a prática para entender um pouquinho melhor. Então, aqui eu tenho código, eu vou escrever código HTML e código CSS. Tá? Então, imagine que eu tenho aqui na minha página HTML uma section. Uma section e um título dentro dela. O título chamado Trembala. Eu tenho um outro seletor, artigo. Dentro dele tem um outro título chamado Velozes e Furiosos. Vamos imaginar que eu tenho um outro seletor chamado Side. Dentro dele outro título. A Mulher Rei. E tenho um nave. Dentro do nave tenho os Vingadores. Pronto. Eu quero estilizar esses títulos, colocando uma cor vermelha em cada um deles e aumentando o tamanho da fonte. Em geral, quando eu vou escrever o código CSS, a gente escreve da seguinte forma: section H1. Vou colocar uma cor red. Então, o meu section já mudou. E eu vou colocar uma fonte size de 3 rem. Beleza. Eu quero duplicar, colocar esses mesmos estilos para os meus outros elementos. Então, em geral, eu faço artigo H1, vai repetindo, aside H1, nave H1. Então, o código vai aumentando, vai ficando maior. Eu tenho que repetir toda vez o H1 para poder estilizar o título dentro de um meu outro seletor. Transformando esse cara para usar a pseudoclasse is, ele vai ficar da seguinte forma: is, abre e fecha parêntese, e aqui dentro eu vou colocar os seletores section, article, aside e nave. O H1 vou digitar apenas uma vez, H1, e aqui color red. Todos os títulos foram estilizados. Fonte size 3 rem. Ficaram maior. Então a forma de escrever vai ficar melhor, mais enxuto. Esse aqui é um exemplo simples, mas quando a gente
com páginas maiores, com CSS maiores, com certeza a gente vai ver a diferença. Um outro exemplo que eu posso trazer, eu tenho uma div com uma classe chamada Call. E aqui eu tenho muito legal. Uma outra div com uma classe chamada Fun, divertido. E agora eu tenho um parágrafo com a mesma classe, Call, não divertido. Eu quero estilizar todas essas classes colocando a mesma regra, uma cor red e aumentando o tamanho da fonte. Então, is, aqui dentro eu vou colocar as classes Call, ponto fun, abre e fecha parêntese, color red, um font size 2 rem. Pronto, estilizei, mas eu quero estilizar somente os elementos que tenham a classe Call, mas que seja uma div. Eu não quero que o parágrafo também seja estilizado com essas regras. Posso usar aqui div. Então o parágrafo deixa de ser estilizado, não divertido, e apenas os dois de cima, elementos que são divs, são estilizados. Então esse aqui é um exemplo simples. Você pode pegar exemplos maiores, com código CSS maiores. Não deixe de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como esse. Valeu!